A inteligência artificial chegou para facilitar nossas vidas, mas a que custo? Não estamos falando de perda de empregos ou mudanças econômicas. Estamos falando de algo muito mais fundamental: a erosão silenciosa da própria criatividade humana. Será que a ascensão da IA está, na verdade, diminuindo nossa capacidade de pensamento original e expressão artística singular? Esqueçam as manchetes sobre os últimos avanços da IA. Há uma verdade oculta por trás dessa revolução tecnológica. Uma verdade que desafia tudo o que pensávamos saber sobre engenhosidade humana. E se a eficiência oferecida pela IA estiver silenciosamente nos privando de nossa característica mais preciosa, a capacidade de criar? Imagine um mundo onde algoritmos escrevem suas músicas, criam suas obras de arte e até elaboram suas histórias. Parece eficiente, não é? Mas por trás dessa fachada elegante existe uma possibilidade assustadora, a de que a essência do que nos torna humanos, nossa criatividade, esteja sendo imitada e talvez substituída. Estaríamos sacrificando voluntariamente nossa alma criativa em nome da conveniência tecnológica? A inteligência artificial impressiona, pinta quadros em segundos, compõe músicas com qualidade profissional, escreve textos complexos em poucos instantes. É rápido, é barato, é acessível. No começo, isso parece libertador. A IA surge como uma ferramenta poderosa, capaz de ampliar nossa criatividade, economizar tempo e desbloquear ideias. Mas surge a pergunta inevitável: se ela cria mais rápido e mais barato, qual o incentivo para o humano se esforçar, inovar, errar, tentar de novo? Quanto mais dependemos da IA para pensar por nós, menos o nosso cérebro é desafiado. A geração automática de ideias, textos, melodias, tudo isso pode gerar um efeito colateral perigoso: a atrofia do pensamento original. Assim como músculos que enfraquecem sem uso, nossas habilidades criativas também podem encolher. A IA se torna uma muleta. Útil, sim, mas capaz de impedir que superemos bloqueios criativos e desenvolvamos verdadeira resiliência artística. Existe ainda um efeito silencioso, o da padronização da criatividade. A IA aprende com dados existentes. Ela copia padrões, repete tendências, ela gera médias. Isso pode levar a uma criatividade diluída, derivada, previsível. A pergunta é: como algo treinado para prever o óbvio pode produzir o inesperado, o novo, o transformador? Mas nem tudo está perdido. Ainda existe algo que as máquinas não conseguem replicar: a profundidade da experiência humana, a dor, o amor, o trauma, a memória, a imperfeição, a verdade que vibra na voz de um artista. Existem criadores ultrapassando limites que a IA não alcança, obras que nascem de vivências reais, não de cálculos. São vozes únicas, inimitáveis, que provam que a essência humana ainda é insubstituível. Então, qual é o caminho? Ignorar a IA? Rejeitá-la? Não. A resposta está em algo mais maduro: usar a IA como ferramenta, não como substituta. Precisamos desenvolver criatividade deliberadamente, aprimorar nossas próprias ideias, questionar, explorar, experimentar, errar, cultivar uma voz que nem o algoritmo consegue prever. O futuro da criatividade depende de nós, depende da nossa escolha em não entregar o que temos de mais único: nosso pensamento original. A IA pode imitar muita coisa, mas só o ser humano pode criar a partir da alma. E essa é uma responsabilidade e um privilégio que não podemos abandonar. Mas há algo ainda mais importante a ser dito: a criatividade não é apenas uma habilidade, ela é um ato de resistência. Em um mundo que tenta constantemente nos padronizar, nos acelerar, nos transformar em consumidores passivos, criar é um ato profundamente humano. Criar é declarar: eu existo, eu sinto, eu penso, eu deixo minha marca. A IA pode gerar milhões de imagens, melodias e textos, mas ela não sabe o que significa lutar contra uma dúvida interna, enfrentar o medo de não ser bom o suficiente, recomeçar um projeto do zero ou transformar uma dor pessoal em arte. A IA não conhece a sensação de arrepiar quando uma ideia finalmente faz sentido. Ela não conhece o peso emocional de uma obra que nasce de algo que só o criador viveu. E é por isso que nossa criatividade não pode ser terceirizada, porque ela não é apenas sobre o resultado final, mas sobre o processo.
o caminho, o crescimento, a transformação. A arte não está apenas na obra, está no humano que a constrói. Estamos entrando em uma era em que a tecnologia promete atalhos para tudo. Mas talvez a verdadeira pergunta seja: será que vale a pena viver tomando atalhos o tempo todo? Será que não perdemos algo essencial quando deixamos de sentir o atrito, o esforço, a tentativa e erro, a evolução lenta e dolorosa que molda quem somos? A inteligência artificial está mudando o mundo, mas nós decidimos se ela muda para melhor ou se ela simplesmente substitui o que temos de mais precioso. O desafio não é competir com as máquinas. O verdadeiro desafio é continuar sendo humanos em um mundo cada vez mais automatizado, e isso exige coragem. Coragem para pensar, coragem para criar, coragem para não aceitar a solução mais fácil, coragem para manter viva a chama da originalidade, mesmo quando tudo ao redor parece nos empurrar para a repetição, para a imitação, para o automático. A criatividade humana é rara, é frágil, é imperfeita e justamente por isso é insubstituível. A era da IA está apenas começando e a pergunta que fica é: vamos usá-la como ferramenta para elevar nossas ideias ou permitir que ela nos transforme em meros espectadores da nossa própria criatividade? A resposta, como sempre, ainda está em nossas mãos. E talvez o maior risco não seja a IA criar tudo por nós, mas sim nós começarmos a acreditar que aquilo que ela cria é melhor do que aquilo que poderíamos criar sozinhos. Quando nos acostumamos com a conveniência, esquecemos o valor do esforço. Quando nos acostumamos com o imediato, perdemos o significado do processo. E quando nos acostumamos com a perfeição artificial, começamos a duvidar da beleza das nossas próprias imperfeições. A IA jamais vai experimentar a solidão de uma madrugada em claro tentando terminar uma música. Jamais vai sentir o peso emocional de uma pintura que carrega um trauma. Jamais vai compreender a sensação de libertação ao transformar dor em arte. Ela pode imitar, mas não pode viver. E é justamente a vida, com seus erros, cicatrizes, memórias e emoções, que faz da criatividade humana algo impossível de replicar. Por isso, mais do que nunca, precisamos nos lembrar do nosso valor. Valor de sentir, valor de imaginar, valor de sonhar, valor de criar algo que exista não porque foi calculado, mas porque foi sentido. Um desenho torto feito por uma criança contém mais verdade do que 1000 imagens perfeitas feitas por um algoritmo. Uma música desafinada, tocada com emoção, carrega mais alma do que qualquer composição artificial impecável. Uma frase escrita com dúvida, medo e coragem ainda vale mais do que qualquer texto fluido feito em segundos por uma máquina. Porque a arte não vive nos acertos, ela vive na alma por trás deles. O perigo não é a IA substituir o humano. O perigo é o humano esquecer o que o torna insubstituível. Estamos vivendo um momento crucial da história, um ponto de virada. E cada escolha que fazemos, cada criação, cada ideia, cada expressão, define o que será da criatividade daqui para frente. Podemos criar um futuro onde a IA seja uma aliada poderosa, uma ferramenta que expande nossas habilidades, amplifica nossas visões e nos ajuda a ir mais longe do que jamais fomos. Ou podemos criar um futuro onde nos tornamos dependentes, preguiçosos, inseguros, acomodados, onde nossa genialidade se dissolve na conveniência de um clique. Criar algo que toca outro ser humano, porque você sabe o que é ser humano. Então escolha. Escolha continuar. Escolha insistir. Escolha sentir. Escolha imaginar. Escolha criar. Escolha ser a voz que não se dobra ao automático. Porque, no fim das contas, o futuro não está nas mãos das máquinas. Está nas mãos dos criadores. E hoje você decide de que lado da história quer estar. Que a sua criatividade permaneça viva, indomável, humana e eterna.